A procura pelo propósito da vida é algo que tem intrigado as pessoas há milhares de anos. A gente sabe que além de tudo aquilo que a gente sonha, deseja e também almeja, existe algo que Deus tem reservado para cada um de nós. Porém, sabemos que a escolha do coração do homem é errada. A resposta certa sempre está na boca de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso, como se preparar para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Família de Volta à Vida, nós estamos aqui juntos mais uma vez para poder falar de tudo aquilo que Deus tem a fazer sobre nós, a maneira que Deus quer operar sobre cada um de nós. E hoje eu preparei algo muito importante, né, que vai mostrar como a gente deve se preparar para viver o que Deus tem para a nossa vida. O primeiro assunto que eu queria tratar com vocês é como cultivar um profundo relacionamento com Deus. Essa procura pelo propósito da vida é algo que já deu dor de cabeça, já fez as pessoas pensarem, né, por muitas vezes qual era a questão associada, relacionada às suas vidas, e sempre essa busca começa por nós. As perguntas que a gente acaba por fazer são: qual a razão da minha existência? O que eu quero ser no futuro? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus sonhos? Tudo isso está dentro de nós, permeando o nosso ser, tratando do nosso dia, da nossa noite. Em todo momento nós estamos pensando em como acertar, o que vamos fazer para que a nossa vida ela possa realmente ter um significado. E ainda por cima, a gente precisa entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu confesso que durante muito tempo eu projetei e quis ser somente aquilo que eu queria. Vivi um tempo muito grande de infelicidade, dor e sofrimento, porém chegou um momento que eu fui obrigado a conversar com Deus e descobri no Senhor o que realmente Ele queria de mim, qual era a proposta, o projeto, o plano que Ele tinha para a minha vida. E isso não acontece de qualquer maneira, porque a gente sabe que Deus, Ele é um ser de relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar com o homem, mas muitas vezes eu só apresentava para Deus aquilo que eu queria. Eu só mostrava para Deus o meu plano, só chegava diante de Deus com um projeto pronto e nunca fiz questão de buscar no Senhor qual era a vontade que Ele tinha para a minha vida. Dentro disso, o tempo me ensinou muitas coisas. A minha vida ela foi se alinhando com o propósito de Deus. Eu queria falar um pouco disso com você nessa tarde, de como é que a gente deve se comportar para descobrir aquilo que Deus tem para a gente. Primeiro, o que é relacionamento? Relacionamento é uma ligação próxima com alguém, é convivência. Relacionamento é correspondência. Às vezes estamos tendo um comportamento egoísta, ganancioso e não conseguimos nos adequar diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus parece mais alguém que está preparado e pronto, que tem todo o poder para acatar todos os nossos desejos, para realizar todas as nossas vontades, e muitas vezes a gente não consegue corresponder àquilo que Deus é. Eu entendo que Deus é alguém que também tem sentimentos, que estabeleceu dentro desses sentimentos propósitos para a nossa vida. E a gente precisa se dispor a corresponder a Deus da maneira que Ele também tem ofertado o seu ser, as suas promessas, a sua palavra para a nossa vida. Muitas vezes nós não queremos viver dessa maneira. A gente quer somente o nosso desejo, somente a nossa vontade, usando daquilo que Deus é para promover o nosso ser. Só que se relacionar é corresponder, é conviver, é estar todo dia junto, é suprir também a necessidade do Senhor. E a gente sabe que esse vínculo de intimidade vai preparar coisas extraordinárias para a nossa vida. Eu queria ler um texto de Salmo 25:14, que diz da seguinte maneira: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Para que a gente possa descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos nos relacionar com Ele. Os segredos de Deus não são ditos para qualquer pessoa. Os mistérios de Deus não são revelados a esmo. A gente precisa olhar para a Bíblia e ver que muitas pessoas até tiveram sonhos, porém não conseguiram interpretá-los. Tiveram visões, mas não foram esclarecidos daquilo que viam.
Aí surge pessoas com intimidade, surge pessoas com convivência, pessoas que correspondem à expectativa de Deus, que conseguem discernir. Estes são os segredos de Deus, que não são revelados a qualquer um. Então nós precisamos trazer para a nossa vida esse sentimento de temor, de estar aos pés do Senhor, de se relacionar com Ele, de ter uma ligação muito próxima com o Senhor e viver o que Ele tem para a nossa vida. Números 12 diz que Moisés é uma pessoa que se comporta dessa maneira. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Moisés é uma pessoa que corresponde àquilo que Deus tem de expectativa para ele. E a gente percebe que não tem enigmas, não tem coisas ocultas entre Deus e Moisés. É o próprio Deus que está dizendo que a conversa entre eles é clara. É uma conversa sem rodeios, sem segredos, sem enigma. E isso mostra esse vínculo de confiança, de amizade, esse relacionamento estreito, esse alinhamento que tem tanto de Deus quanto para o seu servo. E olhando para essa colocação, né, bíblica que diz que Deus falava face a face com Moisés, eu entendo que quanto maior for o meu relacionamento com Deus, mais íntimo, mais profundo, eu também serei uma pessoa que vou falar face a face com Deus, que vou ouvir a palavra de Deus de forma clara, que vou discernir os propósitos que Deus tem, não apenas para a minha vida, mas também para a minha família, para a geração, né, que eu vivo, para o rebanho que eu convivo. Então eu preciso ter essa entrega, eu preciso corresponder àquilo que Deus tem para a minha vida. A gente percebe que quando eu preciso descobrir o propósito de Deus, é necessário com que esse relacionamento seja estreito. Algumas vezes nós vamos ver pessoas específicas sendo usadas de uma maneira clara, com autoridade, com poder, com ousadia, porque essas pessoas, se relacionando com Deus, conheceram o seu propósito. Um deles é Elias. 1 Reis 17, verso de número 1 diz: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá o orvalho, nem chuva nos anos seguintes, senão segundo a minha palavra. Elias é alguém que se apresenta no cenário de Israel como alguém que tem autoridade, mas essa autoridade se manifestou a partir do relacionamento. Essa autoridade se manifestou a partir da convivência que Elias tinha com Deus. Ele vai dizer que ele é uma pessoa que vive face a face com o Senhor, ele serve a Deus com intimidade, ele está junto de Deus a todo tempo. Por isso, a gente percebe aquilo que Deus quer vencer e vai usar a vida de Elias para isso. Nós precisamos entender que essa autoridade ela não vem sobre a vida de qualquer um e ela não se manifesta por acaso. Elias, ele conheceu as profundidades do coração de Deus naquele momento, e eu tenho certeza que Elias pôde perceber que Deus não estava feliz com aquilo que estava acontecendo. O povo de Israel cultuava Baal naquele momento da história, e a gente sabe que Baal é um deus estranho, que a ele é colocada a questão dele ser aquele que governa a natureza, que manda no tempo, o Deus da prosperidade. Porém, Elias é alguém que sabe que quem faz essas coisas é Deus, que quem governa tanto na terra quanto no céu é o Senhor, que quem pode dar autoridade para que a terra produza, para que a terra germine e frutifique é só Deus. Diante dessa situação, ele chega e diz, e com muita autoridade, ele é capaz de falar, segundo a palavra que eu tenho, a palavra que eu carrego comigo, eu não venho de qualquer lugar. Eu venho da presença de Deus e sei o que é que Deus está sentindo. Não vai chover. Para que fique provado para o povo que quem manda neste lugar, que quem manda neste povo é o Deus Todo-Poderoso, não é Baal. A autoridade ela não vem sem profundidade de relacionamento e foi por causa da intimidade que Elias entendeu ter autoridade para cumprir o seu propósito e ter a palavra que não ia chover. Deus, ele tem autoridade para dar a todos nós. De uma maneira poderosa, ele quer usar a nossa vida para a glória do seu nome. Só que nós não estamos indo até o Senhor
para conhecer o que está no coração de Deus, para descobrir qual é o sentimento que permeia o coração e o pensamento de Deus nesse momento. Eu tenho certeza que aonde você vive, aonde você mora, o lugar que você congrega, muitas coisas Deus quer realizar, Deus quer operar, Deus quer fazer, e nós não conseguimos ter autoridade para isso porque apresentamos para Deus somente aquilo que a gente quer, não aquilo que é interessante para o Senhor. E aí a gente percebe que sem intimidade não vai haver autoridade. Sem intimidade não seremos um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Sem intimidade, a gente não vai conseguir realizar propósitos e revelar a glória de Deus, que foi privilegiado a nós fazer isso. Então, existem alguns passos que a gente precisa desenvolver, né, para se ter intimidade com Deus. Judas, capítulo 1, verso de número 20, diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando sempre no Espírito Santo. O primeiro passo para se ter intimidade com Deus certamente é a oração. A oração ela deve ser constante, a oração ela deve ser confiante, a oração ela tem que ser disciplinada. A oração é o primeiro passo para a gente desenvolver esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. A oração ela vai nos levar ao fervor espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 13 e 14, diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, incluindo Maria, a mãe de Jesus e o irmão dele. Sempre eles estavam juntos, orando. E nós vamos perceber que chega um momento em que, a partir dessa unidade, através da comunhão, da intimidade com Deus, o Espírito Santo vai se derramar sobre a vida deles, trazendo autoridade para que seja pregada a palavra, para que seja anunciado o nome de Cristo como Senhor e Salvador daquele povo, para que a palavra pudesse ser propagada nos quatro cantos da terra. Então, sem oração, a gente não vai conseguir descobrir quais são os propósitos de Deus. A gente não vai chegar a esse sentimento que permeia o coração de Deus para desenvolvermos o nosso ministério. Eu tenho um segundo passo para você, que esse passo é o jejum. O jejum e a oração sempre vão andar juntos, porque o jejum é a disciplina que fortalece a oração. Lucas capítulo 2, verso 37, diz que estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, e já era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido 7 anos e depois de se casar, permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Ana e também de Simeão é que o Espírito de Deus estava sobre a vida deles, antes mesmo do derramar do Espírito sobre toda a carne. Me chama a atenção que ela é uma profetisa que está anunciando a redenção, o nascimento de um Salvador que iria redimir a nação de Israel. E eu vejo que orando e jejuando ela conseguiu compreender, ela entendeu mistérios do coração de Deus. Deus é alguém que quer revelar a nós o seu propósito. Ele quer mostrar para a gente quais são os seus planos. Ele quer nos revelar tempos, estações, a maneira que ele vai operar para que a gente possa, com autoridade, mostrar aquilo que vai acontecer na terra, segundo a vontade de Deus que está no céu. Então o jejum, ele vem para trazer, né, esse acompanhamento à vida de oração e fazer com que a gente possa estar mais sensível, mais atento às coisas que são espirituais. Os primeiros cristãos, eles sempre jejuavam antes de tomar as decisões mais importantes. Atos capítulo 13, verso de número 1, 2 e 3 diz que na cidade de Antioquia haviam mestres naquele lugar, Simão, Barnabé, Lúcio, Manaém, que foi criado com Herodes. Saulo também estava ali, e enquanto adoravam o Senhor, jejuavam. E disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos
e os enviaram. Perceba que para ouvir a voz do Espírito Santo, eles estavam jejuando e orando. O Espírito falou com eles, mostrou com eles a direção que era para ser tomada, mostrou quem eram as pessoas a serem enviadas. Porém, eles continuaram a jejuar e orar. E depois que fizeram isso, impuseram as mãos e tomaram a decisão de enviar para o campo Barnabé e Saulo. Todas as decisões de um servo de Deus, de um cristão que entende o que Deus tem para esse tempo e quer exercer isso com autoridade, ela vai se manifestar. O cristão vai estar mais sensível a partir da vida de jejum e oração. Ainda em Atos, capítulo 14, verso 23, Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja e, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem tinham confiado. Paulo e Barnabé são levantados a partir do jejum e da oração. Agora eles estão abrindo igreja e constituindo líderes, presbíteros, para que possam exercer a sua chamada, para que possam cumprir também o seu ministério. Mas aquilo que foi feito antes é aquilo que se deve fazer novamente. Através do jejum, através da oração, nós vamos ver quem vai ser usado, quem vai ser levantado, quem vai ser capacitado. Nós vamos ouvir de Deus quem é o tempo, de quem é a vez, quem é a hora. Tudo isso mostra a importância da intimidade, de se construir um relacionamento saudável com o Senhor, de se dedicar a essa prática, não somente de falar com Deus, mas de ouvir aquilo que Deus tem a dizer a nós. O terceiro passo que eu vou compartilhar com você hoje neste dia é a leitura e a meditação da palavra. Josué, capítulo 1, verso de número 8, diz assim: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A leitura da palavra mostra as ações que eu tenho que ter, a maneira que eu devo me comportar, como é que eu devo agir, me aproxima de Deus. Deus está falando para Josué para que em todo tempo a palavra do Senhor, a palavra de vida esteja em sua boca, que ele possa meditar nisso constantemente, que ele possa a todo tempo transmitir a palavra de Deus para que ele tenha sucesso naquilo que ele foi chamado. Deus o anima após a morte de Moisés, o levanta, diz estar com ele, mas dá a receita do sucesso, para que a vida de Josué possa ser uma bênção, para que ele não venha se frustrar dentro do chamado. Deus está falando: não abra mão da minha palavra, não faça com que a minha palavra se torne algo inútil em sua vida, pelo contrário, é a minha palavra que vai te colocar de pé, que vai trazer êxito para o seu propósito, que vai fazer com que a sua vida ela seja vivida de uma maneira que me glorifique. Salmo de número 1, verso de número 1 e 2 diz assim para mim e para você, para a gente encerrar neste dia: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aqueles que mantêm um relacionamento de comunhão profunda com Deus são as pessoas que descobrem a razão da sua existência. É na palavra de Deus que nós vamos identificar a existência da nossa vida. É através da palavra de Deus que nós vamos entender a direção para que possamos viver com excelência o propósito que Deus tem para nós. É a partir desse relacionamento saudável que a gente descobre os propósitos que estão no coração de Deus. Talvez você ainda é aquela pessoa que até frequenta a igreja, dá glória a Deus, aleluia, num culto, dizimista, mas que ainda tem essa pergunta dentro de você: quem eu sou? Como é que Deus quer me usar? Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Neste dia, Deus ele convida você a se tornar um pouco mais íntimo dele, para que ele possa revelar a você segredos, para que ele possa trazer ao seu conhecimento aquilo que está no coração dele, para que você possa entender o porquê você existe, qual é a direção para a sua vida e como é que você vai fazer para glorificar o nome do Senhor. Essa série ela vai continuar.
Daqui a pouco nós vamos tratar de outro assunto, mas eu tenho certeza que se você colocar em prática a oração, o jejum e a leitura da palavra, você vai descobrir em Deus o propósito da sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.